Será que a gente consegue ouvir o professor Villa a esse respeito? Não, evidentemente, sobre o valor do ingresso para o jantar com a presença do presidente Lula, mas sobre o aniversário de 43 anos de um partido político, não é, professor Marco Antônio Villa? A despeito de simpatia ou antipatia, aliás, ao longo dessas 4 décadas, mais de 4 décadas, o PT despertou muita simpatia, são 5 vitórias presidenciais, não é? 3 com Lula e 2 com Dilma Rousseff, e muita antipatia também, o partido que carregava uma marca, até episódios como Mensalão, Petrolão, e hoje tem de lidar com outra marca. Qual é, rapidamente, na medida do possível, né, professor, o balanço que é possível fazer da existência do Partido dos Trabalhadores por 4 décadas na vida brasileira? Não há partido que dure tanto assim na história recente do Brasil, né, professor? Não, você tem toda a razão, Colombo. Esse é um fato interessante. Alguém vai dizer, eu já disse outro dia aí, pode ser que o historiador seja nostálgico, que torcedor do Santos mais ainda, mas houve um grande erro do regime militar, através do ato institucional número 2, no final do ano de 65, ter extinto os partidos políticos. Nós tínhamos partidos políticos, foram criados em 1945, 46, após o final da Segunda Guerra Mundial, que os partidos tinham rosto, né? Tinha programa, tinha identidade. Então alguém que falava em União Democrática Nacional sabia o que ela pensava. Em Partido Social Democrata, aquele antigo, sabia o que pensava. O antigo PTB sabia o que pensava. O Partido Democrata Cristão, o Partido Libertador, etc. Foram extintos à força os partidos políticos e imposto o bipartidarismo, que foi até 1979, 1980. Quando abriu-se a possibilidade de criar 5 partidos políticos. Vamos lembrar que a Arena virou PDS, né? Depois foi recriado o PTB, mas não com Leonel Brizola, mas através de Verte Vargas. Aí foi obrigado ele criar o PDT, o Brizola, né? Que existe até hoje. Aí veio depois o PMDB, que virou MDB, e teve o surgimento do PT naquele momento, fundado paradoxalmente em Higienópolis, no Colégio Sion, ali na Rua Maranhão. Bem, é raro na história do Brasil um partido de tão longa duração e que tenha uma inserção política eleitoral como teve o PT. Não há caso na história republicana como a do PT. E por quê? Para não me estender muito. Na Primeira República, chamada República Velha, 1889, 1930, os partidos eram regionais. Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Mineiro, Partido Republicano Rio-Grandense. Aí veio a legislação depois da Revolução de 30, e as nossas eleições são em outubro, por causa da Revolução de 30, que foi no dia 3. Foi obrigado pela legislação a criar partidos nacionais. Os partidos nacionais existem no Brasil porque a legislação obriga um X número de votos em 1/3 dos estados e um total de votos no conjunto do país. E o PT teve essa marca. Claro que o PT de 1980, que era um PT mais no campo do socialismo, lembrar que a Guerra Fria termina 9 anos depois, em 1989, né? Ainda é muito marcada por um pensamento socialista. Ao longo do tempo e de vitórias eleitorais, como por exemplo na prefeitura de São Paulo. A primeira prefeitura importante foi em 1985, Fortaleza, Ceará, né? Mas depois a Luiz Erundina em São Paulo em 1988 e aí sucessivamente vitórias em capitais de estado até vencer a presidência da República finalmente em 2002, na eleição de 2002. Então o partido foi se adaptando ao jogo partidário, ao Congresso Nacional, teve uma participação importante na Constituinte, tinha 16 parlamentares na Assembleia Nacional Constituinte. Na questão do Ministério Público, por exemplo, o PT teve uma participação importante através do deputado Plínio de Arruda Sampaio. Então, toda a história do partido é muito raro no Brasil essa longevidade e houve divisões ao longo da história. Muitos saíram e abandonaram a política, outros saíram, foram criar o PSOL, isso já no século XXI, no governo Lula I, e o partido agora passa por uma mudança. Só que não teve uma renovação de quadros. Note que as principais lideranças do partido são pessoas que estão há 30, 40 anos militando no partido. Aí deve-se ao estilo de liderança de Luiz Inácio Lula da Silva, que tem dificuldades de conviver com lideranças que possam estar próximas à sua altura política partidária. Isso já veio do mundo sindical. Quem lembra de Jair Meneghelli, que o sucedeu em São Bernardo na presidência do sindicato e depois na presidência da CUT? Quem lembra de Vicentinho, que depois sucedeu no sindicato de São Bernardo e depois na CUT e assim por diante? São personagens que vão ser relegados ao fundo da cena política e sempre fica a figura do Lula.
Tanto que se for candidato em 26 e não for o Lula, quem seria o candidato do PT? Não tem renovação de liderança. Acho que esse é o grande desafio do PT agora, daqui para frente, é construir lideranças mais jovens que tenham presença eleitoral e experiência administrativa. São Paulo, cidade onde foi fundado o partido, o professor lembrou, o PT teve votação pífia na última eleição para a prefeitura, com Gilmar Tato, votação de Nanico, perdeu boa parte, ou todo o eleitorado que votava no partido para o Boulos, no PSOL, e não deve ter candidato à prefeitura de São Paulo pela primeira vez na história, agora na eleição daqui 2 anos, para apoiar Boulos, a partir de um acordo feito para que ele deixasse a candidatura ao governo de São Paulo, mas muito também porque não tem nome, né, professor? Porque cá entre nós, se tivesse um nome competitivo, iam botar para disputar o cargo, né? Vamos lembrar que na eleição municipal de 2020, a última, né, o PT conseguiu eleger apenas 4 prefeitos entre 645 municípios. Quais? Araraquara, Coedinho, que é Matão, é vizinho, né? Tem muita influência ali, a cidade de Matão, Araraquara, Matão, e aqui no ABC, Diadema e Mauá, que é ABCDMR, como alguns falavam em certa época, né? Só São Bernardo do Campo, onde o partido nasceu, teve 2 sucessivas derrotas com Orlando Morando, né? Em Santo André, estava governando o PSDB, onde o PT também governou. Só Caetano, o PT nunca governou. Mas tinha em Ribeirão Preto, com Antônio Palocci, né, a presença em Campinas, também não. Em suma, em 645 municípios do estado de São Paulo, você vencer em apenas 4 prefeituras é um sinal de alerta. E você destacou a candidatura Gilmar Tato, que foi um enorme fracasso, tanto que dizem, o acordo que teria sido feito ano passado, o PT pela primeira vez desde 1985. 85 foi Eduardo Suplicy, 88 Erundina, e assim sucessivamente. Teve 3 vitórias eleitorais, né? Temos de lembrar, Luiz Erundina, Marta Suplicy e Fernanda Haddad, 1988, 2000 e 2012. E agora, nessa eleição vindoura, segundo o acordo feito, você sabe que acordo político, precisa ver se vai ser honrado quando chegar o momento eleitoral, vai apoiar um candidato do PSOL, né, que está muito distante do que era o PT nas últimas gestões. Vamos ver se até lá chega esse acordo, mas mostra que esse acordo permanece, que não há renovação de quadros políticos, ou seja, o partido envelheceu.